viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora que tô menino? Quem diria eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando estávamos adorando o Senhor Cristina, né? O Senhor me colocou em meu coração a grande da igreja para fazer isso comigo. Veio a passagem no meu coração, amém? De Abraão, que esperou tanto por algo. Quando ele teve esse algo, o Senhor falou para mim. E Abraão, ele foi o motivo do seu sorriso, foi colocado no altar do Senhor. Talvez por um momento ele pensou: não vou sorrir mais, Senhor. O motivo do meu sorriso, eu estou te entregando. Eu não sei como o pai que passou no coração de Abraão, mas no meu coração eu falo: Senhor, não, isso não, pai. É outra coisa. Como mãe, talvez eu faria isso. Mas ainda assim, ele entendeu que deu o sorriso foi Deus. E se o Senhor ele estava pedindo aquilo, é porque tinha coisas melhores e maiores para ele. Agora o Senhor diz então que Abraão ele vai, pelo motivo do seu sorriso, diante do altar de Deus, e ele oferece a Deus. E agora o Senhor diz que então o filho, ele não é sacrificado como eu e você conhecemos a história, mas o Senhor ele prepara para ser o poder de Deus. E o que eu quero dizer nessa noite é que os seus sonhos, os seus projetos, ainda podem ser colocados nas mãos de quem sabe cuidar. Os seus sonhos, os seus projetos, eles devem ser colocados nas mãos daquele que sabe preparar e surpreender de uma forma que nem acreditamos. Sabia, Fábio? Desse jeito, o Senhor nos surpreende em todos os momentos. Imaginando: Senhor, eu estou vivendo tantas bênçãos, Senhor, filho, você não sabe, tem muito mais para você viver. Tem muito mais motivos para você sorrir, se assim você crer e confiar e entregar a mim. Então nessa noite, e a palavra todos colocarem sonhos aqui no altar. E o Senhor comenta: tá aí os sonhos deles, filha. Já tá aí. Muitos já têm entregado sonhos aqui, os projetos aqui. Fechamos 2024. Eu pensei: mas eu vou fazer com isso. O Senhor já falou no meu coração: um a um ele vai orar pelos seus sonhos. Um a um vai orar pelos seus projetos. E aqui estão, mas eu não trouxe ainda. Mas imagine que você colocou: mas eu não estou fazendo a campanha, mas coloque. Eu não fiz a minha carta. Pensa que ela já está aqui. Você vai orar pelos seus sonhos e vai orar pelos sonhos também dos seus irmãos dessa noite. Olha quantas pessoas aqui nessa noite. Dá uma olhada assim, ó. Todos irão orar pelos seus sonhos. Mas eles estão num lugar especial. Os nossos sonhos, nossos projetos estão nas mãos do Senhor. Então eu quero convidar a igreja, amém? O bispo ele vai ficar de um lado. Eu vou pedir para o presbítero Emerson ficar desse lado de cá aqui, ó. Vem cá, presbítero Emerson. E eles vão ungir as mãos, tá bom? Então você vai vir por aqui. Os obreiros, ajude obreiros. Nosso corredor aqui para auxiliar o pessoal subindo. Os obreiros vão estar aqui. Vocês vão subir. O presbítero e o pastor e o bispo vão ungir as mãos de vocês. E com as mãos ungidas. Por que vai ungir? Porque às vezes você não se sente apto para isso. Mas a unção vai declarar sobre a tua vida. Você está apto para orar pelos pedidos dessa noite. Estou ungindo as tuas mãos e faço delas mãos santas, mãos proféticas para abençoar. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? Levanta assim a tua mão. Eu torno hoje as suas mãos santas e proféticas para abençoar e profetizar sobre os seus pedidos e os pedidos de cada um que aqui está. Eles vão ungir as mãos de vocês, então pode fazer até postura. E você vai vir aqui com as mãos cheias de óleo e você vai pedir pelos seus sonhos e vai pedir pelos sonhos dos seus irmãos e vai voltar para o seu lugar. Porque você está preparando: Senhor, o motivo do meu sorriso, a minha casa, a
minha família restaurada, a minha libertação, a minha cura, o meu carro, o meu emprego, a minha faculdade, o motivo do meu sorriso, Senhor, está aí contigo. Uma viagem, uma obra missionária, uma restauração, sempre você está, Senhor, eu entrego e confio o motivo do meu sorriso a ti, Pai. Como foi com Abraão, Pai, prepara para si, para a tua glória, o cordeiro. Prepara, Deus, Senhor. Prepara em nome de Jesus, amém? Vamos voltar, amém? Hoje, em nome de Jesus, no começo? E você vai sair do seu lugar e vai orar. Declarando essa palavra nessa noite. Sai do seu lugar e vem receber. Passar pelo corredor, receber a unção e ore na arca do Senhor, amém? Todos, todos. Uma nova canção me faz. Tira todo medo, meu Pai amado, neste altar, Senhor. Não é lugar, meu Pai amado, para o medo, mas lançamos fora toda ansiedade, meu Pai amado, toda inquietação, tudo, meu Pai amado, que a tua filha pode pensar, que vai atrapalhar a ministração dela. A igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, eu preciso. Glória a Deus, aleluia. Falar para os irmãos que eu estou sim nervosa, temendo e tremendo mais uma vez. Mas hoje, especialmente mais nervosa. Deus sabe o porquê, talvez eu não entenda. Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 1, vamos ler do 1 ao 8. Eu sei que já é uma palavra conhecida do pessoal da igreja, inclusive ela já foi ministrada dentro dessa campanha, mas Deus me direcionou a algo, acredito que um pouco diferente, pode ser que alguém já tenha ouvido em algum outro lugar, mas para mim foi diferente. E eu quero passar para os irmãos. Que diz assim: no ano terceiro do reinado de no ano terceiro do reinado de Joroaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joroaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele o levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios em casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e de linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em todas as sabedorias, e doutores em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinavam as letras e as línguas do caldeus. E o rei determinou uma porção diária de iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fôssemos mantidos por 3 anos,
se achava dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltazar, e a Ananias de Sadraque, e Mesiel de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Logo no início do culto, a bispa ministrou um pouquinho sobre a questão de não se contaminar. E eu estava insegura em relação a essa palavra, porque assim como já havia sido ministrado uma vez ela aqui, eu falei assim, Senhor, não queria fazer algo que alguém já falou. Porém, quando eu vi a bispa ministrando, eu falei, não, Deus está confirmando que era realmente isso que eu precisava falar hoje. Que era isso que a sua igreja precisava ouvir hoje. E então, aqui iniciando, né, a palavra vai dizer que Nabucodonosor, ele assumiu o trono após a morte do seu pai. E ele não estava na Babilônia. Ele estava recrutando pessoas, né, de outros reinos. Aí foi enviado até ele um mensageiro, a qual disse que ele precisava retornar, pois ele teria que tomar posse do trono. Pois o pai dele havia falecido, era ele que ia tomar essa posse. E quando ele tomou a posse desse trono, uma das primeiras ordens que ele deu às penais, que era o chefe dos eunucos, que ele trouxesse com ele jovens de Israel. Só que ele não queria qualquer jovem. Ele queria jovens que fossem de linhagem real, que eles tivessem boa aparência, que eles tivessem sabedoria e ciência, porque eles seriam úteis para a Babilônia, porque ele, na realidade, a intenção dele era usar a sabedoria desses rapazes em prol dele, para que o reino dele crescesse, devido aos dons e talentos que esses rapazes tinham. E então, só que não era só isso, além de trazer eles não foram por conta própria, eles foram pegados à força e eles foram levados como escravos. E chegando lá, eu acredito que não era só esses 4 a qual é citado na Bíblia, tinha muito mais, né? Mas ele pediu também para as penais, que além de trazer os rapazes, também era para ensinar a eles, não só era para ensinar para eles os costumes daquele lugar, o modo de pensar, o modo de agir, a linguagem, porque era praticamente para eles se deixarem de ser quem eles eram e se tornar babilônicos, né? Então, Daniel se propôs a não se contaminar e chegou até um assistente não esqueci o nome dele, gente, as penais, chegou até ele e falou para ele que seria possível ele não se contaminar. Aí, então, eu fui pesquisar o que é se contaminar. O significado de contaminar é poluir-se ou infectar-se. Tem muitos outros, mas acho que foi esse a qual eu foquei, né? Então, o que Daniel estava falando para aquele homem? Olha, eu não quero me poluir com os seus costumes. Eu não quero me infectar com o pecado qual vocês cometem. Só que ele não falou dessa forma, né? Só que ele não queria se contaminar. E muitos como já foram ministrados aqui, vai dizer que ele não quis se contaminar porque o manjar do rei, ele era consagrado a outros deuses. Sim, isso é verdade. Também já foi dito que ele não quis se contaminar porque nos manjares havia tipos de carnes e iguarias que para ele como judeu não era viável, não era permitido que ele comesse. Isso também
Porque um dos motivos que ele decidiu não se contaminar não é só por esses fatos a qual eu já mencionei aqui, mas é porque ele não queria ser amigo de Babilônia. Daniel, ele não queria ter amizade. E muitas vezes, quando nos sentamos à mesa de alguém, criamos vínculos de amizade. Criamos ali uma convivência. E querendo ou não, você acaba assim, pegando os costumes, o modo de falar daquele a qual você está ali, tendo aquele momento. E normalmente, para se assentar à mesa, a gente sempre escolhe aqueles que é mais próximos, né? Porque eu me lembro, foi que me trouxe à memória no momento, que quantas vezes já fizemos o jantar aqui na igreja. E todo mundo passa, pega todo mundo junto, pega o seu prato, mas cada um vai sentar perto daquele que você tem mais afinidade. Você vai sentar perto da tua família, dos seus amigos. E Daniel não queria ser amigo de Babilônia. Porque em Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Daniel não queria ser amigo de Babilônia. Outro motivo que eu encontrei pelo fato dele não querer participar e se contaminar com os manjares do rei era porque ele não queria ser transformado em babilônico por completo. Porque já tinha sido tirado tudo dele. Ele já tinha saído do local onde ele morava. Ele já tinha saído do meio da tua família, da família dele. Ele já tinha sido tirado dele as vestes. Porque tiraram a que ele usava e colocaram agora uma veste segundo a cultura da Babilônia. E inclusive já tinha sido trocado o nome dele. Então, por esse motivo, ele também preferiu não se contaminar, para que ele não perdesse a total identidade que ele tinha. Porque ele era judeu, ele não era babilônico. Ele foi ensinado a servir o único Deus. E ele não estava disposto a perder a identidade que era só dele. E também tem outro algo que isso eu já acredito que seja mais uma conjectura minha, porque não diz na Bíblia isso, mas eu acredito que apesar de todo o processo e a intimidade que ele tinha, ele também tinha um espírito de excelência. Ele já sabia que um dia ele iria governar. Ele ia ser o próximo geração que ia liderar. E por isso também eu acredito que seja um dos motivos a qual ele decidiu não se contaminar. Porque se ele se perdesse ali, quem iria orar por Jerusalém? Mais para frente, futuramente. E então, por mais esses três motivos a qual eu consegui ver aqui, que são a mais, né? E o que a gente pode trazer para nós? Assim como Daniel, nós também podemos ser separados. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos não se assentar na mesa da Babilônia. E o que é a nossa Babilônia hoje? É o mundo onde vivemos, que nos oferece todos os tipos de manjares que a gente pode imaginar. É proibido? Não. A Bíblia vai dizer que tudo é lícito. Porém, nem tudo nos convém. Então, assim como Daniel, a gente pode sim ser separado, fazer diferente. Assim como Daniel, a gente pode não aceitar perder a nossa identidade de filhos de Deus. Talvez nos dias de hoje nós não vamos governar um país, uma nação, mas a gente pode ser referencial, diferença para os nossos, para aqueles que estão próximos de nós. E eles vão poder olhar e ver que somos sim diferentes, separados, temos uma identidade a qual não abrimos mão. E
Como Daniel conseguiu tudo isso? Porque ele deu ouvido a Deus. Ele se permitiu ser direcionado. Ele foi ensinado assim desde pequeno. E ele decidiu não abrir mão dos princípios a qual ele foi ensinado desde novinho. E enquanto eu ficava pensando, né, o que levou a Daniel a decidir tudo isso, e me vinha muito isso à mente, de que ele se permitiu ouvir e seguir. Aí então Deus me trouxe à mente uma ministração do Ageu. Eu não sei se todos vão lembrar, mas quem estava presente no dia vai lembrar que ele nos falava que Jesus era o nosso GPS. E ele me trouxe à memória essa questão do GPS e teve uma situação a qual no começo do ano eu fui fazer uma viagem com meus pais. Vou ficar bravo, pai. E nós nos perdemos por diversas vezes. Na ida, na vinda. Mas quando aconteceu, eu acredito que eu não consegui entender muito. Ficamos assim um pouco apreensivos, porque estávamos em lugares desconhecidos. Mas só depois eu consegui entender o que Deus queria me falar, com todas as vezes que a gente se perdeu. E é porque o que Deus queria me dizer era que não adianta a gente só falar que Ele é o nosso GPS, se a gente não estiver disposto a seguir as coordenadas que o GPS nos dá. Porque nessa viagem a qual eu fiz com a minha família, tentamos usar o GPS algumas vezes. Só que o GPS estava em um lugar e a gente entrava em outro. Aí ele mudava de volta. Aí nos direcionava novamente para um outro lugar. O que a gente fazia? Passava direto mais uma vez. E isso a gente ficou realmente muito tempo perdido. Nós fomos para lá no Tietê. E a gente já estava perdido uns 40 minutos praticamente andando em círculo, porque por mais que a gente tentava, aí não dava certo, então vamos voltar no início. Aí para voltar era uma dificuldade muito grande. E eu estou usando só como exemplo, mas o que eu realmente queria falar que foi o que o Espírito Santo me ministrou naquele